Cadê os animes de terror? Esses dias eu tava reassistindo Another, um dos primeiros animes que vi lá em 2016, e talvez um dos mais populares do gênero por causa da cena do guarda-chuva. Só de ver essa cena dá uma coceira na garganta. Inclusive recomendo caso não tenham visto. Another é um bom anime até. Eu gosto da ambientação da história, esse clima de cidadezinha pacata, com o tempo nublado e tal. A história é legal, só tem alguns problemas que vi nele. Durante os episódios, hora ou outra ficam jogando cenas de bonecas na nossa cara, igual o SBT fazia com a Jequiti. Achei meio tosco. E o final também é meio controverso, mas mesmo assim vale a pena. Então fui procurar novos animes do gênero pra ver, mas pra minha surpresa, não tinha quase nada sendo lançado nas últimas temporadas. Então eu pensei, vai ver porque o pessoal fica hypando só um gênero e joga os outros pra escanteio. E olha que não faltam exemplos disso, o que acaba deixando algumas obras no limbo. Mas eu percebi que não é o caso dos animes de terror, então vamos tentar entender qual é o problema. Recentemente, a Netflix lançou Green Komikyoku, que seria Os Irmãos Green e as Facetas do Horror. São 6 episódios, cada um contando histórias, inspiradas em contos clássicos como Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria e por aí vai. A proposta é boa, mas será que deu certo? Bom, até o episódio 3, o anime me surpreendeu. O primeiro episódio conta a história da Cinderela, mas inverte os papéis e a Cinderela passa de vítima para vilã, e a narrativa vai aos poucos entregando isso. O segundo vai na mesma pegada, mas aqui não temos uma vítima. O episódio é bem mais macabro e violento. O terceiro, e para mim, o melhor dos 6, reconta o clássico João e Maria, alterando diversos pontos da história. Eu não quero dar spoiler, mas foi cada plot twist e o final foi absurdo de bom. Recomendo que assista. A partir do quarto, o negócio desanda e perde todas as características dos outros episódios, como o mistério, os plot twists, enfim. A história gira em torno desse escritor aí, que vive na pindaíba, por não conseguir escrever uma boa história. Ele acaba recebendo a ajuda dessa jovem, que diz que deve fazer alguma bondade, algo assim, e demonstra ter interesse na história dele. Daí ele volta pra casa e no dia seguinte começa a ver histórias escritas. Essas histórias são de ótima qualidade e ele rapidamente fica famoso. Porém, ele não se lembra de ter escrito essas tais histórias. No final ele acaba se perdendo na vaidade e começa a coringar. Do nada parece mais velho e vem a notícia de que ele morreu. Só que na notícia aparece a foto dele mais novo, e aí eu já não entendi foi mais nada. A única coisa boa nesse episódio é a trilha sonora de Chopin. O episódio não é tão ruim, mas é uma decepção se a gente comparar com os anteriores. O quinto é sobre o cão, o gato e o burro, usando essas moças aí como metáfora desses animais. Daí o anime a essa altura já tinha perdido a identidade e virou uma fantasia misturada com ação nesse episódio. Então, para quem se interessar, só vai. O sexto e último recupera um mistério que se perdeu nos episódios passados e traz a fantasia e um pouco de mistério. Mas não se enganem, o anime não volta no mesmo nível dos 3 primeiros episódios, infelizmente. O conto da vez é O Flautista de Hamelin, e logo de cara a gente percebe as diferenças com o conto original, já que nesse temos um foco apenas numa jovem, que vivia em um vilarejo controlado por uma senhora com um nome estranho. Como esse episódio é relativamente bom, eu não vou dar spoiler. O desfecho dele é marcado por fantasia e uma boa animação. Foi muito bom ver esse professor aí se dando mal no final. Bom, pra quem se interessar, recomendo assistir os episódios 1, 2, 3 e 6. Se esse anime tivesse seguido na mesma pegada dos 3 primeiros, putz, seria outra história. E seria um baita anime, mas não foi o caso. Assistindo Green Komikyoku, eu pude perceber algumas coisas. A primeira é um certo cuidado com o gore. Ou seja, esse elemento tão forte do terror perdeu bastante espaço, seja pela falta de uma justificativa, que deixa sempre aquela sensação de violência gratuita, ou também porque as obras que têm esse tipo de coisas são extremamente limitadas pelo público, fazendo com que elas se tornem pouco rentáveis. Nesse caso, o gore tem aparecido em outros gêneros, como ação, por exemplo. Lá ele tem sido bem justificado, dependendo do anime, claro. Tivemos algumas cenas em Jujutsu, que não é uma obra de terror, por exemplo. E tu, conhece alguma outra obra que não é de terror, mas que acaba herdando uma ou outra característica desse gênero? Diga aí nos comentários, deixa a sua recomendação. Então, meus amigos, acredito que o terror ou horror continuará sendo um subgênero, pelo menos nos animes, o que é algo meio paia se parar pra pensar. O terror é um gênero com muito potencial, talvez só precise se reinventar. No mangá, por exemplo, temos excelentes obras que carregam o gênero nas costas, como os trabalhos do mangaka Junji Ito. Infelizmente, nenhuma das tentativas de adaptar a estética de seus mangás foi bem sucedida. O OVA Gil, ou Gil, Tokyo First Attack, feito pela Ufotable em 2012, Junji Ito
Collection, desenvolvido pelo estúdio DIN em 2018, e Shunji Ito, Histórias Macabras do Japão, novamente pelo estúdio DIN em 2023. Todos eles têm em comum a falta de identidade com as obras do mangaka, a pobreza visual e o mau uso do CGI, deixando alguns personagens meio robóticos. Mas parece que isso pode mudar com Uzumaki, que foi anunciado em 2019, porém foi adiado diversas vezes, e até a data desse vídeo ainda não temos uma data de lançamento. Mas nem sempre adiar é um problema, e o teaser lançado mostra que o projeto é bem promissor, pela fidelidade com as artes do mangá de Shunji Ito, passando esse ar bizarro, estranho, desconfortável. Pelo menos nesse teaser a gente pode perceber que isso está sendo bem retratado. Então agora nos resta esperar pelo resultado final e torcer para que tudo dê certo. Fico meio triste pela atual situação do gênero terror/horror. Já falei algumas vezes por aqui que eu sou a favor da variedade, mas quem sabe as coisas melhorem. Só me resta ficar na torcida. E tu, qual é a sua opinião sobre o tema? Acha que o terror ainda pode ser protagonista e recuperar seu espaço entre os gêneros mais famosos? Qual é o seu anime de terror favorito? Diga aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E esse foi mais um vídeo. Muito obrigado por chegar até aqui. Não se esqueça de avaliar deixando o gostei e se cuidem. E vão pela sombra. Até o próximo vídeo. Valeu!